dia, boa tarde e boa noite. Boa noite para você que me esperou até agora. Tá? Tivemos aqui um probleminha, a questão do horário. Tá? Eu terminei me atrasando bastante. Mas vamos começar, tá bom? Apresentando para vocês nossa ferramenta de hoje. Tá? Será o nosso multímetro, tá bom? Nosso multímetro, esse é digital, mas você também pode nos acompanhar com analógico. Eu vou mostrar para vocês, decorrendo uns 20 minutos só, que infelizmente estendeu muito o horário, tá? Mas acredito, se der tudo certo, amanhã ou um outro dia a gente vai estar combinando aí, marcando aí um novo, tá? Esse aí vamos deixar como teste, mas vamos aí passar algumas coisas, algumas dicas, tá bom? Coisa que me cobram muito nos meus vídeos são os testes dos TRIAC, dos componentes da minha placa. Né? Eu, como apresentei para você, o teste de continuidade, tá bom? É o teste que a gente utiliza para diodo. Nesse aqui, para cima aqui é desligado. Ele fica logo aqui ao seu centro, tá bom? Depois eu vou ensinar vocês como operar o seu multímetro também, da melhor maneira possível. O teste de continuidade é quando a gente encosta os dois terminais, tá? E ele dá um bip, tá bom? A iluminação não está muito boa, está à noite já, mas vamos ver que a gente consegue passar uma dica importante para os amigos. Compartilhei o link também, pedi que os amigos pudessem compartilhar. Vou tentar responder alguns comentários aí do nosso canal. Tá? Então, vamos lá. Seguinte, essa é uma placa interface, tá bom, do Brastemp, mas os testes são os mesmos, tá bom? Enquanto estou olhando assim por cima da tela, estou com outro computador ali monitorando a transmissão, né? Tem um delayzinho. Tudo bem. Então vamos lá, vamos apresentar essa placa para vocês. Como eu comentei, essa é de uma Brastemp, tá bom? Na sua parte inferior, nós temos aqui algumas etapas, tá? Temos 3 TRIAC aqui. Cada um é responsável por uma função individual, independente da sua máquina. A bomba d'água, tá bom? Essa aqui é a parte de centrifugação. E essa aqui é a parte da válvula de entrada de água para a sua máquina. Às vezes a pessoa fala, a minha bomba d'água estava com problema, eu fiz a troca da placa e... resolveu quando eu troquei a placa, mas a bomba estava com problema, comprei uma outra, coloquei na máquina e o problema continuou, tá certo? Então, o que acontece? O problema está, quando houve a queima da bomba, danificou também esse TRIAC. Como testar, irei mostrar para você daqui a pouco. Continuando, na sua parte superior, tá? Pronto, na sua parte superior, nós temos aqui 2 TRIAC, responsável pela parte de força, a parte de agitação da máquina, sentido horário ou anti-horário. As pessoas me cobraram demais no meu canal, digo meu, mas se todos vocês sabem que é nosso canal, o conteúdo que eu posto não é para mim, é para vocês. Então, às vezes a pessoa fala para mim também o seguinte, sobre como testar. Na sua placa, aqui na parte dos filamentos, bom, deixa eu baixar aqui, eu estou utilizando a câmera do notebook, que não é muito boa, estou aqui no meu quarto, tá? Então aqui, vamos focar nesse filamento aqui, ó, tá? Esse filamento, se você observar, tanto nesta placa, como em qualquer uma outra, você vê um filamento grosso que interliga 2 componentes. Aqui é o TRIAC, tá? E aqui é um outro TRIAC. Como eu vou testar multímetro em teste de continuidade, eu posso testar tanto pela parte dos seus filamentos, como na parte superior, tá? Nesses terminais aqui do TRIAC. O teste é feito o seguinte, deixa eu voltar aqui para apresentar melhor para você. O TRIAC nada mais é do que, vamos utilizando um termo leigo,
como se fosse uma chave de liga e desliga, tá bom? Deixa eu tentar melhorar aqui. Como eu comentei, eu estou utilizando a própria câmera do notebook, então não é muito boa. Hoje eu fui ver se comprava uma, mas eu não encontrei do tipo que eu queria. Então, estamos utilizando. Como eu comentei, o triac, numa linguagem leiga, seria como uma chave de liga e desliga. Tá? Então, o que acontece? Você vai pegar as pontas de prova do seu multímetro e vai fixar ele no seu centro, tá? No centro, que eu quero dizer, não é na sua base, tá? Nesse terminal aqui do meio. O que eu quero dizer com você é que é o seguinte: o triac, por se tratar uma chave liga e desliga, a gente vai ver o seguinte: a corrente de entrada, a energia por onde vem, que é por esse filamento aqui, tá? Que vai energizar os seus filamentos. Nós vamos botar uma ponta de prova aqui, tá? Nesse filamento mais grosso, que interliga os dois componentes, e o outro nós vai interligar aqui, no meio, tá? Então, o que acontece? Ele estando em curto, você vai escutar um bip, certo? Mostrando que ele está com defeito. Então, esse é o motivo de você ligar, se trocou a bomba, tá? Isso, sendo esses aqui, que o teste é o mesmo, a diferença vai ser que você vai testar aqui, tá? Nessa base dele, que é soldada. Então, eu vou colocar ela aqui, na ponta de prova. E a outra ponta de prova, eu vou fazer a fixação aqui. Tá bom? Então, você pode ouvir que você pode ver que não houve o bip. Então, esse está bom. Se eu colocar aqui, você escuta, você não vai ouvir bip algum também. Pois aqui é a parte qual excita esse triac, liberando a energia que vem por essa etapa aqui, liberando por essa outra. Tá bom? Então, o que acontece? Como testar ele, é como estou lhe dizendo, você vai pegar, vai botar na palma da sua mão a placa, tá? Então, você pode ver que ele fica de frente mesmo para ti, tá? Ele fica de frente para você. Então, você vai pegar o primeiro terminal do seu lado direito, tá? A ponta de prova, você vai fixar nele, tá? Fixei no primeiro terminal. Pronto, fiz a fixação dele. Aí agora eu venho testando. Vou colocar no seu centro. Não pode dar sinal algum. Agora eu vou na sua outra extremidade e faço a fixação. Então, na verdade, na ausência de energia, ele não pode dar o bip, tá? Ele não pode dar o bip em nenhum dos seus terminais. Mas, José, se eu inverter as pontas de prova, botar o terminal negativo no seu primeiro e começar os testes com o positivo, certo? Também não deve dar sinal algum, tá bom? Então, esse é o teste que a gente faz para identificar se há algum triac em curto, tá? Ou não. Então, o que acontece? Essa placa aqui em si, ela queima muito esse resistor. Isso é um defeito no próprio projeto. Tá certo? Pois ela não há um regulador de tensão para fazer com que venha cair essa voltagem para a alimentação do circuito. Então, é feito através de resistores, diodos e capacitor, essa redução de voltagem, para que com isso ela venha trabalhar perfeitamente. Tem um micro regulador aqui, tá? Que esse aqui na verdade é um regulador de tensão para 5 volts, mas ele não é tão preciso. Então por isso essa tensão ela tem que vir caindo, ela é retificada, né? Ela é retificada aqui, e esse resistor qual
libera essa tensão até chegar ao seu regulador. Tá. O que eu posso dizer mais para vocês? Aí o que eu vejo também, eu escuto, às vezes as pessoas ligam para mim e comentam, olha, minha máquina, eu boto ela na tomada, assim que eu ligo, a válvula de entrada de água já aciona, já fica botando água para dentro. Chega no nível e a máquina continua, né? Tem uma outra placa aqui, que é da Electrolux, essa aqui é da Electrolux, tem um seletor. O que acontece? É o mesmo princípio, é o mesmo teste, não há diferença. A diferença que a gente encontra, às vezes, aquela que está no silicone muito antigo, ele fica bem escurecido. Essa placa aqui já não presta mais, tá? Então, o que acontece? Você vai fazer os mesmos testes. Aqui tem uma sigla aqui, tá? Q2. Não sei se vai dar para vocês visualizar aqui, ó. Então, Q2. Esse triac, ele é responsável pela centrifugação, tá bom? Ele é responsável pela centrifugação. E o que acontece? Você tem que sempre verificar que se sua máquina ela não está drenando, ela não pode centrifugar. Mas se você botar na tomada, ela já está jogando água fora, antes de você colocar em estado de centrifugação, você deve dar uma olhada, tá? Você deve fazer um teste no seu Q3, porque o Q3 ele é responsável pela bomba d'água. Então você vai fazer primeiro os testes, como eu demonstrei agora para vocês, com o multímetro. Não adianta você querer trabalhar com circuitos eletrônicos, não adianta você querer trabalhar com placas eletrônicas sem um multímetro. Então o multímetro ele é seus olhos. O multímetro ele vai ser seus olhos e suas mãos, tá bom? Senão vai conseguir fazer. Então você aí que é cliente, tem uma máquina de lavar que está com problema, você quer mesmo fazer seu próprio reparo, você vai ter que ter pelo menos assim uma ideia aonde está o defeito, né? Se o defeito está se são nos triacs, se a questão é força, ela só está girando para um lado só. Tem um amigo também aí que ele faz conserto de máquina de lavar, ele demonstrou também que realmente, como em alguns vídeos eu comento, que se na ausência de capacitância, né, às vezes ela só roda para um lado só, através mesmo da indução da sua bobina, como ela é confeccionada, ela prioriza mais um sentido. Então você vai ver o seguinte, antes de você vir achar, pode ser a placa, eu não estou vendo, então pode ser placa, pode ser tudo. Você deve efetuar os testes primeiro, como eu comentei. Na ausência do multímetro, você não consegue fazer os testes precisos, tá certo? Você precisa de um multímetro. Você consegue fazer, sim, os testes de tensões, se chega energia aqui ou não. Mas se um desses componentes estiver ruim, você identifica qual é o neutro aqui, tá bom? Você vai identificar qual é o neutro e dele todos os outros vai dar tensão. Você vai colocar, vai acender a lâmpada e tal. Mas ela estando boa, você consegue se identificar. Eu achei aqui positivo e negativo, tá? Então aí eu peguei aqui o negativo, dele eu vou passando, como eu mostrei aí, tem um vídeo mostrando como você vai efetuar os testes, e aí você consegue identificar. E também, se você tiver um certo conhecimento, você vai ver que com a lâmpada também você pode chegar a identificar se um desses dois estão ruins. Mas você não vai conseguir identificar esses aqui, tá certo? Porque com ele você vai ter que fazer o teste com a máquina desligada, aguarda alguns instantes, que é o tempo de descarga desses capacitores. Aí você, com o teste de continuidade, você consegue aferir se os mesmos estão bons ou se estão ruins. Não tente, tá? Não tente você fazer esses consertos, esses reparos,
para máquina de terceiro, se você não for técnico, porque você pode acertar na sua, né? E quando você for pegar a máquina no vizinho ou de uma outra pessoa, você vai ter uma certa dificuldade, você pode até ter algum prejuízo, tá? Porque você está querendo, você está começando a conhecer o circuito eletrônico da sua máquina. Aí você pode dizer para mim, mas, Josias, você postou muitos vídeos da Electrolux, a minha é Electrolux, e eu estou com um problema no Electrolux. Como eu vou testar esse Striac, essa peça Electrolux? Meu amigo, minha amiga, é o mesmo teste, tá? Os componentes são os mesmos. Só muda a configuração deles, as posições dos mesmos, porque cada circuito ele utiliza aí um tempo de resposta para cada função diferente. Tá certo? Deixa eu ver ali. Ok. Então, dá para você ter uma ideia, você apenas por uma placa, como consertar todas as outras. Mas se você for observar esse vídeo de apresentação do canal, esse trailer do canal, você vê que essa placa com a qual eu fiz o conserto, ela tem um CI, tá? Ela tem um CI antes do seu regulador de tensão. Então, aquele CI ela faz com que a comutação ocorra na sua placa. E essa que nós não temos. Tá? Então, teoricamente, poderíamos dizer que aquela é digital e essa é analógica. Tá bom? O que acontece? Também os cursos que estão me pedindo, o curso, quanto é, como faz? Beleza, eu vou fazer diferente. Tá bom? Não vou disponibilizar curso, não vou vender mais nada. Se você tem intenção de ter um conhecimento mais aprofundado, tá bom? Você acompanhe todos os hangouts que a gente for fazer, a gente vai fazer sempre, da agora em diante, a gente vai gravar também os vídeos dos concertos que a gente vai estar fazendo, mas também a gente vamos reunir um grupo para a gente poder fazer ao vivo, porque ao vivo a gente consegue tanto expor o conteúdo de aprendizado para vocês, quanto a gente consegue também tirar suas dúvidas, né? A gente consegue tirar suas dúvidas também, tá certo? Porque às vezes em um simples comentário deixado no canal, a gente não consegue identificar realmente qual é o defeito. Às vezes até mesmo num vídeo a gente precisa de mais tempo, tá? Até a máquina apresentar. Algumas informações que a gente não temos, tipo posso dizer um assinante, né, um inscrito do canal, ele mandou um vídeo mostrando que a máquina dele, assim que ele liga a máquina começa a jogar, encher, e em algum instante ela desliga. Eu quero trazer um pouco o Hangout, porque eu fui entregar uma GE, uma máquina praticamente nova, tá bom? Uma máquina nova, mas que tanto para mim, que sou técnico, quanto para o cliente, deu um prejuízo grande. Tá bom? Tivemos um certo prejuízo em questão de como ela havia um vazamento e a água terminou danificando, contaminando o sensor do motor. Então, aí o que acontece? Quando você liga a máquina, a máquina ela tenta iniciar o seu ciclo, mas como não há uma resposta do motor, então ela vai se desliga para que não venha causar nenhum dano ao equipamento. Tá bom? Então, são coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado, até mesmo através do vídeo, não ficou muito claro para mim se ela tem sensor ou não, porque não adianta vocês, técnico ou cliente, achar que nós técnicos temos a obrigação de conhecer todas as marcas e modelo. Não, nós não temos. Temos sim, temos a obrigação, pois a gente trabalhar, utilizar isso como o nosso ganha-pão em si, né? Como uma fonte de renda, saber entender o defeito e como solucioná-lo. Isso aí, com o tempo, com a prática, a gente vai ganhando experiência e com alguns anos a gente consegue dominar, se não todos, mas a maioria dos defeitos.
E varia também. Não adianta a pessoa falar, não, mas a minha máquina é uma 6 kg, Electrolux, uma Consul Jasmine, já começa com essa diferença. A Jasmine não tem placa, tá? São comando seletivo. São comando seletivo. Você gira ali, né, o seu seletor, através de um motorzinho, ela vai fazendo com que haja a permanência do ciclo. Os ciclos eles são temporizados, tem um tempo pré-definido através de engrenagem. Então, aí que a gente consegue, né, fazer com que um sistema desse ele venha a atuar como uma placa interface. Uma coisa também que um técnico uma vez me abordou, né, e me indagou o que é uma placa interface para uma placa de comando. Não há diferença. Tá certo? Ah, não, mas a placa interface é aquela placazinha dos botãozinhos. Seria. E essa placa que é o quê? Aí a placa de comando. Essa, ela tem um bornezinho na outra placa que a gente conecta. Muitas delas não tem. A Brastemp não tem. Ela tem a sua placa, tá? E em cima, uma placa com seus terminais de funções. Certo? A placa com seus seletores de funções. Então, a placa interface ou placa de comando é a mesma. O que vai diferenciar, o que faz a diferença entre um e outro é você quando vai dizer, eu quero uma placa de comando ou uma placa interface. Quando você pede uma placa interface, a gente já sabe que é a placa seletiva, né? Mas também, se você pedir uma placa interface e descrever o problema qual está ocorrendo, a gente vai lhe vender uma dessa. Tá bom? Um abraço a todos, espero que tenha sido útil, tá certo? O horário não foi um dos melhores, porque houve o atraso da entrega deste equipamento. Como o trânsito, a gente não temos ainda o controle dele, então houve um atraso muito grande. Mas beleza, estamos aí marcados no próximo encontro com todos vocês aí. A gente combina aí pelo Face e pelo Skype. Tá certo? Você que não é inscrito do canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha, que o seu joinha nos ajuda cada vez mais e mais está divulgando o canal e com isso nos dá um prestígio maior.